Tiago, qual é a próxima Nvidia? Ou seja, qual é que é a próxima empresa a subir tipo 1000%? É uma pergunta que muita gente quer saber e a verdade é que ninguém sabe a resposta. E quem lhe disser que sabe, está a mentir. Agora, isso não invalida que uma pessoa tente estudar e informar-se para perceber onde é que estão as oportunidades. E hoje vou mostrar-te este artigo da XTB que fala das 7 maiores empresas americanas. E aliás, já fiz aqui um vídeo a falar da Microsoft, da Apple e da Google, já viste? Em que uma delas foi considerada barata em comparação com o resto da lista. Recomendo-te mesmo que vejas este vídeo para saberes de qual é que eu estou a falar. E hoje há uma ainda mais barata, de acordo com os mesmos critérios, e outra que se fizer uma ligeira redução nos custos pode ter uma avaliação significativamente mais baixa. E por isso, conjugando a ação barata com os investimentos explosivos destas empresas, podemos ver a valorização a disparar. Porque só para teres noção da escala de grandeza que estamos aqui a falar, só a Amazon sozinha tem uma faturação superior ao PIB de imensos países. Inclusive é Portugal tipo 2 ou 3 vezes mais. E a Meta, a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, está aqui a fazer um investimento num segmento que pode ultrapassar a Apple. Agora, será que podem subir 1000% tipo a Nvidia? Se os lucros começarem a subir loucamente, como a Nvidia fez, talvez. E o que é que pode disputar essa subida? Qual segmento? Que investimentos é que têm? É disso que te vou falar hoje e acredito mesmo que este vídeo te vai impressionar. E vais ficar a saber quais é que são os segmentos em que estas gigantes operam e quais é que elas querem dominar. Porque a verdade é que se nós queremos retornos acima da média, então também temos que saber mais do que a média. Temos de conhecer a empresa para saber que oportunidades é que existem. E também os riscos e depois pesar isso e ver se faz sentido investirmos nela. E se acreditamos que vai ter sucesso e que a ação vai subir. Porque nada é garantido, maltinha. Nisto dos investimentos podemos perder tudo, podemos perder só uma parte. Então é preciso ter muito cuidado e convém também ter aqui um fundo de emergência antes de começar a investir. Se ainda não viste este vídeo, recomendo-te mesmo antes até de veres o de hoje. Por isso passa por lá e depois vem cá. E claro que sim, este documento da XTB fala também aqui dos riscos, olha para isto, é muita coisa a considerar. E aliás, viste aqui este vídeo que eu fiz sobre a Apple, a Microsoft e a Google, sabes que eu falei destes riscos, o artigo está muito bem escrito, tem imensas informações relevantes e até tem aqui dados do Bloomberg Terminal, que é uma plataforma que custa $30 mil por ano e a XTB dá-nos gratuitamente acesso aos dados das empresas neste serviço, que é o que muitos analistas usam e empresas de investimento a nível mundial. Portanto, é uma sorte e um privilégio que acho mesmo que devemos aproveitar. E como sempre, já sabes que eu não vou estar aqui a ler este PDF linha a linha. Não, vou partilhar contigo as minhas notas pessoais, estive aqui a escrever muita coisa. Foi o meu estudo, que era para complementar com esta perspectiva que a XTB te dá. Então assim ficas com 2 pontos de vista para enriquecer o teu conhecimento. Por isso, já leste este documento, então este vídeo é para ti, porque vou falar de outros aspectos. Se ainda não leste, então talvez fiques curioso com o que eu te vou contar e depois podes ler gratuitamente este relatório, bastante para isso registar-te gratuitamente na XTB através do link que eu pus na descrição e recebes logo este PDF no teu e-mail. E agora perguntava-te, já leste este documento? E acreditas que alguma destas empresas vai subir 1000%? Se sim, qual? E se não, porquê? E em que horizonte temporal? Isso também é muito importante. Então, conta-me isso tudo nos comentários e enquanto escreves, queria agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso porque não tem comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2%, com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e também alguns ETFs. E como eu invisto menos de 100 mil euros, para mim é mesmo comissões zero. E agora, sem mais demoras, vamos passar 1000% para a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E então, começando aqui pela Amazon, um dos maiores retalhistas online do mundo e podem ainda entrar em mais países. Por exemplo, em Portugal, se tivesse cá um armazém, abriria as portas para aquela opção do Same Day Delivery, ou seja, entregas no próprio dia, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, produtos frescos que nós precisamos, imagina, tu não vais comprar queijo fresco
que vem do armazém de Espanha, sim, chega em 24 horas, é muito rápido, mas estraga-se pelo caminho. Ou pode estragar, ou fica mais caro vir num caminhão refrigerado. Portanto, estando cá no armazém que entregam em, sei lá, 2 horas, que é o que muitas lojas que vendem cá em Portugal fazem, então já chegaria a mais clientes, porque, por exemplo, se eu tenho que comprar vegetais e fruta e legumes e na Amazon eu não consigo, então eu vou fazer todas as minhas compras aqui no Continente ou no Pingo Doce, o que for. A partir do momento em que a Amazon puser esse tipo de produtos na sua loja online, claro, com o armazém cá em Portugal, então eu já os posso comprar lá. E não é pelos legumes, que são para aí 5 ou 10 euros. É que assim eu já posso fazer todas as minhas compras na Amazon. Por exemplo, eu já compro lá pasta de dentes, pastilhas para o detergente da máquina, shampoo, gel de banho. Porquê? Porque é muito mais barato para mim comprar lá do que comprar aqui nas lojas portuguesas. Agora, eu não posso fazer todas as minhas compras do mês na Amazon porque falta essa parte de alimentação. Então, se eles tivessem isso, tenho a certeza que muitas pessoas, como iriam ver que o preço de muitos produtos são mais baratos, tipo desodorizantes e etc., na Amazon, então comprariam lá tudo, inclusive a comida, os produtos frescos e as outras coisas que não se estragam com o tempo. Agora, tu podes dizer, e muito bem, Tiago, Portugal é um país pequeno, é um negócio pequeno, para eles não compensaria fazer esse investimento. Talvez. O que eu estou aqui é a pensar no futuro. Que portas é que eles ainda podem abrir? Que possibilidades é que eles têm ainda de aumentar mais as receitas? É fazer este tipo de investimentos em vários países. Pronto, estou aqui a alongar-me bastante logo na primeira página, mas agora referi também que há a questão da farmácia. Portanto, eles conseguem vender alguns medicamentos lá nos Estados Unidos. Cá em Portugal também haveria vários medicamentos, aqueles, por exemplo, não sujeitos à receita médica, conseguiriam vender aqui e como eles compram milhões de montes de unidades, conseguiriam um preço mais baixo, porque eles compram como Amazon e depois põem 1 milhão à venda em Portugal, 1 milhão em França, 1 milhão na Alemanha, 1 milhão no Reino Unido. Então compram logo um grande pacote, preço mais baixo por unidade e vendem mais barato nos vários países e conseguem grandes margens de lucro e a concorrência não tem forma de competir. Porquê? Porque não compra tão grandes quantidades. Enfim, isto são só ideias, vamos continuar aqui. Vemos aqui as receitas, repara, quase 1 trilhão de receitas. E aqui volta a fazer a ressalva. Eles valem 2,27 bilhões, quer dizer, agora valem mais porque já apresentaram resultados, mas isto é nomenclatura portuguesa. Portanto, 1.000 milhões em inglês diz bilhão e bilhão em inglês diz trilhão. Vou tentar usar a nomenclatura portuguesa para ficar aqui uniforme com este documento, mas se alguma vez eu me enganar, já sabes. Portanto, então, quase 1 bilhão de receita e Portugal tem um GDP de 250 mil milhões. Portanto, temos que ajustar aqui estas contas. E quando eu disse 1 trilhão, vemos aqui nestes 706. Repara, em 2018, portanto, há 7 anos, faturavam 230 mil milhões e agora 706 mil milhões. Portanto, em 2018 faturavam quase o que Portugal faz num ano, Portugal inteiro, e neste momento já quase triplicaram, não, mais do que triplicaram. Então, a este ritmo é possível que cheguem a 1 bilhão ou trilhão na nomenclatura deles. É só uma curiosidade. Depois, segmentos. Eles têm vários e o maior é, de facto, o comércio online. Agora, não é o maior em termos de lucro. Repara, aqui, online stores, 50% da receita vem de lá. E agora vou sublinhar aqui este Amazon Web Services, 12% da receita. Eu devia estar a ver agora. Então, o Amazon Web Services aumentou para 17%, quase, de receita, e as vendas online passaram para 38%. Portanto, representam uma fatia menor. Eles têm muitos funcionários para esta questão das lojas online. Eles têm cerca de 2 milhões de funcionários, a Amazon. É muita gente a trabalhar nos armazéns e etc. Agora, algo que eles estão a perceber é que os dados são algo muito valioso. Vale para quê? Para publicidade. Portanto, é claramente o negócio da Meta e do Google. A Meta é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, agora do novo Threads. E a Amazon está a entrar também com força nessa área da publicidade. Portanto, quando tu vais procurar alguma coisa que queres comprar na Amazon, já te aparecem lá produtos patrocinados. E isso tem muito poder. Porquê? Porque quando tu procuras alguma coisa na Amazon é porque, em princípio, estás interessado em comprar. Quando tu procuras alguma coisa no Google, não estás necessariamente interessado em comprar. Ou seja, quem paga para aparecer em primeiro lugar na publicidade do Google pode não conseguir converter isso numa venda, ou seja, pode não ter um retorno direto pelo dinheiro que está a dar à Google em publicidade. No caso da Amazon é diferente. Se a pessoa paga para aparecer em primeiro lugar, então há uma maior probabilidade de vender ali algum produto e ganhar dinheiro com o investimento que fez em publicidade na Amazon. É um bocadinho como o OLX, não é? Tu pagas para aparecer em primeiro lugar, então em princípio há maior probabilidade de ganhar dinheiro com isso. Se tu pagares para aparecer no Google, não é necessariamente que vais ganhar dinheiro com isso. Se eu quiser que apareça Tiago Ramos YouTube em primeiro lugar no Google, ok, as pessoas veem mais vídeos, mas isso não garante necessariamente mais dinheiro. Enquanto que se eu estivesse a vender um produto na Amazon, tipo uma camisola do Tiago Ramos, então aí haveria mais probabilidade das pessoas comprarem a t-shirt e ganhar mais dinheiro. Eu não ganhei com isto. Mas é o exemplo para tu perceberes. Depois, aqui, AWS Cloud. Este foi o outro ponto que eu te sublinhei lá em cima.
Amazon Web Services. É interessante porque eles agora são os maiores no mercado. Já falámos disso há pouco com a Microsoft e com a Google. Há pouco não, no vídeo anterior. E são sim o principal motor de rentabilidade da Amazon. É daqui que lhes vem o verdadeiro dinheiro. Aqui a XTB até nos diz que os outros segmentos têm tido prejuízos ou quase zero lucro, enquanto que o Amazon Web Services gerou 108 mil milhões em receitas. Cá está a publicidade, aquilo que eu te disse que eles estavam a tentar apostar e estão a crescer significativamente, o que também faz sentido, porque como é uma fatia mais pequena, também é mais fácil de crescer significativamente. Imagina que tu fazes 10 mil euros de salário por ano. Duplicares isso é ganhares mais 10 mil euros. É muito dinheiro. Enquanto que uma pessoa que ganha 100 euros porque vai vender de umas coisinhas aqui e acolá, tem mais facilidade no ano seguinte de ganhar mais 100 euros e duplicar, porque são só mais 100 euros. Agora o outro ganha 10 mil, ganhar mais 10 mil é mais difícil. E aqui na publicidade, como eles estão a começar com valores muito baixos, porque estão ainda a arrancar, é mais fácil duplicar. Quando estamos a falar de números muito grandes, tipo AWS Cloud, aí já é mais difícil ter umas percentagens grandes de crescimento. Aqui está aquilo que eu te falei, que mostram anúncios no site quando a pessoa procura por alguma coisa, tipo a pesquisa da Google. Tem depois aqui os links patrocinados. E aqui a nota que eu coloquei foi que toda a gente ganha. Porquê? Porque se o patrocinador for mau, então ele também não vai vender. Quer dizer, vende um ou outro, mas depois as pessoas compram, não ficam satisfeitas, dão uma má pontuação. Quem for para comprar a seguir, vê que aquilo tem má pontuação, não vai comprar. Isso acho que é uma grande vantagem em relação, por exemplo, ao Google, não é? Em que aparece um site em primeiro lugar, mas tu não sabes se aquilo é um scam. Esse é um problema grande que o Facebook está a ter agora. É que aparece uma publicidade qualquer e tu não fazes ideia se aquilo é legítimo, se houve gente a gostar daquele serviço, não sabes nada, aquilo está a aparecer ali e tu... E temos tido muito esse problema de até analistas financeiros, em que lhes aparece a cara deles e depois estão a vender cursos ou o que seja e nem são eles, aquilo é tudo montagem. Então aqui na Amazon é muito mais transparente, porque tu antes de pagar, antes de comprares, tens lá a dizer quantas pessoas avaliaram e com que nota. Agora, nestas publicidades scam do Facebook, tu não tens como saber. E porquê que isso é importante? Porque se eles não vendem o produto, então vão ficar sem dinheiro para gastar em publicidade na Amazon e aparecer em primeiro lugar. Portanto, aquilo tem prazo de validade no caso de ser um scam, porque as pessoas vão dar má nota e porque eles vão ficar sem dinheiro para continuar a alimentar o seu scam. Enquanto que no Google, tu não tens como saber. Neste momento, as receitas já foram superiores a 50 mil milhões, ou se quiseres na nomenclatura deles, 50 bilhões. Claro, ainda é metade aqui do AWS, mas tendo em conta que em 2019 era apenas 12,6, isto aqui foi um aumento de 4 vezes, sensivelmente. Um bocadinho mais até. Depois aqui as subscrições. Conheces o Amazon Prime, em que tem aqui uma parte psicológica muito interessante, que é o quê? Eu já paguei pelo Amazon Prime por um ano, então agora tenho envios gratuitos, então agora sinto-me mais incentivado a comprar mais coisas online. Porquê? Porque os portos são grátis. Então já não há aquele entrave de será que eu preciso mesmo disto? Se calhar vou aqui esperar e acumular para fazer 35 euros em compras para ter despesas gratuitas. Não, a partir do momento em que os portos são grátis e chega-te no dia seguinte, é uma tentação muito grande de vou comprar e amanhã já cá está. E eles são espertos aqui também nisto porque integram e fazem parcerias com as operadoras. Acho que as operadoras também estão a fazer muito bem a diversificar o seu negócio, tipo com parcerias com empresas de eletricidade, empresas de seguros, de saúde e de vida, estes serviços aqui de streaming, etc. Portanto, os operadores estão mesmo a reinventar-se porque são, no fundo, uma commodity em que a tua internet vai ter sempre a mesma velocidade, independentemente se é da Vodafone, da Mel ou da NOS. Portanto, só queres a mais barata. Então, elas têm que se reinventar e oferecer mais qualquer coisa. Depois, novos segmentos e destaques. Isto aqui é muito interessante porque eles estão a gastar imenso dinheiro em R&D, ou Research and Development, ou Investigação e Desenvolvimento, conforme vejas em português ou em inglês, e era realmente uma política própria do Jeff Bezos de gastar muito dinheiro em muita coisa até alguma delas pegar. Tipo, vamos experimentar isto, enterra dinheiro, não dá? Ok, esquece, apaga, vamos para a próxima. E assim sucessivamente até que alguma pega. E tu podes dizer, Tiago, que ideia tão estúpida. Pois é, mas olha aqui. O AWS foi uma experiência e criou aquele que hoje é o melhor e o maior nesse segmento de cloud, é a Amazon. Começou com uma experiência e hoje é aquilo que dá mais lucro à Amazon. Não é o que dá mais receita, mas é o que dá mais lucro. E curiosamente, quando o Jeff Bezos saiu da Amazon, quer dizer, não saiu, ele passou de CEO para Chairman. Só para perceberes o que é isto, o CEO é o Chief Executive Officer. É o papel mais importante, é aquele que coordena tudo, é mesmo relevante, por isso é que eles ganham milhões e milhões. Já te falei no vídeo passado do caso da Disney, em que ele fez a Disney perder 5 bilhões. Foram buscar o CEO anterior que estava na reforma, despediram este, pagaram-lhe uns milhões de indenização. Foram buscar o anterior, também lhe estão a pagar milhões e mais milhões até do que este, mas de repente ele fez a Disney poupar 5 bilhões, ou ganhar 5 bilhões. E portanto, repara, não sei quanto é que ele ganha, se ganha 50, se ganha 100 milhões. É indiferente. A Disney passou a ganhar mais 5 bilhões. É tipo 1000 vezes mais. E eu sei que parece absurdo dizer isto assim, mas no fundo para estas empresas é peanuts. Pagar mais milhão, menos milhão, mais 10 milhões, é-lhes indiferente. Porquê? Porque o impacto que essa pessoa, que esse cérebro vai ter depois
milhões na empresa toda e os bilhões que a empresa vai gerar, é um excelente investimento gastar uns quantos milhões num ser humano. Então, o CEO é super importante. O Jeff Bezos saiu para quê? Para ir para Chairman. Ou seja, o Chairman é mais o cargo de pensar. É dizendo, malta, vamos apostar em robótica. E pronto, esse é mais o caminho. Agora, o CEO é que vai ter que pensar como é que vamos executar isto. Que escritórios é que vamos abrir? Quanto é que vamos gastar dinheiro na robótica? Pessoas é que vamos contratar? E vamos para os drones primeiro ou vamos para os carros que conduzem as pessoas autonomamente? Ou para os robozinhos que entregam as coisas em casa das pessoas? Isso é o CEO que tem que pensar. O Chairman é mais a visão geral e não estar tão atulhado na cabeça de tanta coisa que está a acontecer. Não, precisa de paz para conseguir pensar para onde é que nós vamos. E então, quem é que o Jeff Bezos escolheu para CEO? Justamente o Andy Jassy, que foi quem criou o segmento mais lucrativo da Amazon. Foi muito interessante esta escolha. E repara, o que é que a cloud tem a ver com vender mexilhões e cogumelos e alho francês na Amazon? Nada. Mas foi esse tipo que foi nomeado para ser CEO da Amazon. E de facto está num ótimo caminho. As contas mostram isso. Vamos aqui continuar a ver. Olha, pagamentos com a palma da mão foi outra tentativa que a Amazon fez. A saúde e a medicina. Sim, existe a possibilidade de comprar medicamentos, como eu te disse. Tiveram aqui uma parceria com a Rivian para lhes fazer, acho que eram 100 mil carrinhas elétricas. Como te disse, a farmácia para entregar medicamentos, entregas via drone, isto é top para zonas mais remotas dos Estados Unidos. Em Portugal é mais complicado, porque temos aqui a cidade, não é? Como é que tu entregas com um drone num prédio? É complicado. Mas eles estão a pensar nisso. Tem aqui também os Zoox, não sei se já sabias. Diz-me nos comentários se já sabias que a Amazon também tem carros autónomos tipos da Waymo. São os Zoox. Acho que este documento nem sequer fala disso. Lá está. É uma área que eles estão a crescer, mas não se fala muito. Portanto, a Amazon tem muita coisa a acontecer. Alguma delas pode explodir. E a Zoox é muito possível que exploda. E é engraçado porque eles não estão a ir assim pela calada, ou seja, o valor da ação se calhar não reflete ainda esta oportunidade, enquanto que, por exemplo, na Tesla, sim, está tudo à espera dos carros autónomos e a ação está lá em cima a refletir essa grande expectativa de aumento de receita. No caso da Amazon, não sabemos se a Zoox está aqui, porque repara, este documento nem sequer fala disto, então pode ser uma coisa que não está muito falada e pode ser uma oportunidade para quem está atento a ver, se calhar o Zoox vai gerar uns quantos bilhões também de receita. Depois, a avaliação flutua significativamente. Sim, é verdade, isto aqui varia imenso, é o normal, até porque lá está, eles investem imenso, então acaba por lhes sobrar pouco dinheiro, pouco lucro, e os investidores pensam, então eu estou a investir numa empresa e tenho quase nenhum lucro, o que é também uma estratégia fiscal. Porquê? Porque se não tens lucro, também não pagas imposto. Então imagina que eles têm 100 milhões de lucro. Em vez de pagarem 20% em imposto, que é tipo 20 milhões que vão para o lixo e ficam com 80, não, eles pegam nesses 100 milhões, constroem mais armazéns, contratam mais pessoas, experimentam novas coisas, portanto, até geram emprego, e essa é a ideia desta política fiscal. É, como estás a investir, não te vamos cobrar imposto porque estás possivelmente a criar mais postos de trabalho e a gerar uma melhoria para a sociedade. Mas é como dizem aqui, eles só precisam de reduzir os custos e de repente têm imensos lucros. A R&D, portanto Research and Development, a investigação e desenvolvimento, as tais experiências, olha, aqui está, pagam menos impostos, enquanto procuram por aquilo que o vai fazer explodir. Portanto, não é dinheiro ao lixo só para não pagar impostos. Não, é que podem mesmo estar a experimentar uma coisa extraordinária que vai fazer a Amazon explodir. E é normal terem que experimentar muitas coisas. É muito difícil acertar naquela coisa que vai ser a cena. Porque, repara, não precisas de muitas, basta uma. E isso faz logo um grande negócio. Olha o AWS. Foi uma coisa espetacular. Pronto, aqui em termos de risco, os investidores podem perder a paciência. É verdade. Mas tal como diz o Warren Buffett, o ganho está na espera. E agora a questão é, quando a Amazon descobrir qual é que é essa grande cena, pode depois ser difícil para os investidores conseguirem entrar a tempo na ação. Porquê? Quando sair essa notícia, aquilo já disparou. Já foste. Estavas fora, não apanhaste a subida. Por exemplo, a Nvidia. Quem lá estava conseguiu estes retornos impressionantes com esta procura enorme pela inteligência artificial. Também é criticada por ter demasiadas coisas. Agora lá está. Isto pode ser visto como uma diversificação. Pode ser uma parvoíce, como falámos há pouco. Pode. Mas também pode ser uma coisa muito esperta de experimentar em várias áreas diferentes. O negócio não está ameaçado só por causa de uma coisa que pode deixar de correr bem, ou porque aparece um concorrente, ou o que seja. Não estão diversificados, estão em muita coisa. Por isso é que eles também se chamam de A a Z. Amazon. Sabias que a seta do A a Z é isso? É para ter lá tudo. E de facto a empresa quer estar em montes de coisas. E portanto dizem aqui isso de estar em demasiadas direções. Agora, com 1 trilhão em receitas, podem-se dar esse luxo? Essa é a pergunta, não é? Porque é tanto dinheiro que lhes entra no bolso que se calhar podem experimentar, porque é de género, ok, experimentamos este ano, se para o ano não der, cancelamos isto e já recuperamos 200 milhões de lucro, sei lá. Pois aqui as margens muito baixas, certo, mas se tiverem um volume muito elevado como a Microsoft, que foi exatamente a estratégia que eu expliquei que eles tinham no vídeo que falámos anteriormente. Este aqui da Apple, Microsoft, Google, qual é que está mais barato ou qual é que é melhor. Agora, claramente, em termos de lucros, o mais importante é a cloud, o AWS. Mas como te disse também nesse vídeo, a concorrência está fortíssima. Microsoft e a Google não querem perder esta oportunidade. Portanto, isso pode ser um risco para a Amazon
de se calhar não vão ter tanto lucro, se calhar não vão ter tanta receita, porque a concorrência pode apertar o cerco. Depois aqui falam em maiores despesas de capital, portanto, continuam a investir. Agora, pode-se dar esse argumento de que foi a investir e a experimentar novas coisas que fez com que a Amazon fosse hoje a gigante que é. Então, isto pode ser uma crítica, na verdade pode ser a salvação dela, ou pode ser aquilo, o trampolim que a vai fazer saltar para ainda mais. Não sei, ninguém sabe. Depois aqui a parte técnica do SMA e etc. Vou deixar isto para tu veres, no caso de gostares de ver estas questões das linhas e tudo mais. Gostas disto? Diz lá nos comentários. E se gostas, já viste este vídeo que eu fiz aqui sobre o RSI SMA 200, justamente que era mencionado nesse artigo, Price to Sales Ratio, suporte, resistência. Já viste este vídeo? Gostas disto? Diz lá nos comentários. Depois, passando aqui para a Meta. Vale um bocado menos e já tiveram aqui uma queda grande depois da apresentação de resultados. Falei-te na live do Patreon do porquê dessa queda e se é uma oportunidade ou se é um erro estar a comprar isso. E repara aqui, eles faturaram 165 mil milhões. A minha pergunta é, quanto é que tu já gastaste no Facebook? Quanto é que tu já gastaste no Instagram? Quanto é que já gastaste no WhatsApp? A minha aposta é que gastaste zero. Diz-me nos comentários se eu estiver errado, também admito essa possibilidade. Mas é extraordinário nós gastarmos lá zero e eles ganharem 165 mil milhões num ano. E eu estou-te a perguntar da tua vida toda, quanto é que tu já gastaste lá na vida toda? Nem sequer foi num ano. É extraordinário. Em termos de lucro, 63 mil milhões. Ou seja, tem 100 mil milhões em custos, 63 mil milhões em lucro. É extraordinário. Olha aqui as receitas. Passaram de 55 mil milhões em 2018 para 178 mil milhões e já vai para 227 no próximo ano. É extraordinário. Não há nada a dizer. Nada a dizer. Agora, o que há a dizer é que a receita em 2022 diminuiu, conseguimos ver aqui. Portanto, 117 passou para 116. É verdade que foi um aumento grande de 85 para 117, mas houve esta pancada por causa daquilo da Apple que eu te falei neste último vídeo. Cá está ele. A Apple tem de facto esse poder para bloquear o acesso a certos dados a uma empresa e foi isso que aconteceu e fez com que a Meta caísse, não só em termos de valor da ação, como também mesmo de resultados. As outras todas que falei até agora não tiveram esta queda. Claramente, o segmento deles é publicidade, aí ganham dinheiro, não há dúvida nenhuma, apesar de estarem a tentar noutra categoria, que é aqui o Reality Labs, mas repara, estamos a falar de 70 mil milhões para 500 milhões. Não tem nada a ver. Isto podia ser perfeitamente o salário do Zuckerberg. É 0,7%. 99,3% da receita vem do Family of Apps que tu conheces. Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads. Agora, está aqui. Tiveram uma ligeira queda, que como te disse pode ter sido uma correção por causa da subida demasiado rápida, apesar de que também foi aquela questão da Apple, o que fez com que houvesse uma queda significativa nos lucros. Agora, a inteligência artificial pode reduzir o custo em recursos humanos, porque eles são uma empresa de software, no fundo. Sim, tem algum hardware, mas não é daí que vem o grande grosso e bolo das suas receitas. E, portanto, aquilo que eles disseram é que a inteligência artificial, de facto, está a trazer melhores resultados às empresas que anunciam no Facebook. E isso faz com que elas vendam mais e, portanto, ganham mais dinheiro e, como ganham mais dinheiro, então investem mais em publicidade porque ganham mais. E, portanto, é muito bom para toda a gente. A empresa porque vende mais, o Facebook porque ganha mais empresas que vão investir lá, porque sabem que depois vão conseguir converter em vendas. Então, se eles apostarem direitinho neste segmento da inteligência artificial, podem realmente potenciar muito os seus lucros. Outra vantagem que eles têm é uma proteção relativa contra a inflação. Porquê? Porque se os produtos ficam mais caros, então eles também podem aumentar o preço das publicidades, porque as empresas também têm mais dinheiro porque vão vender o produto mais caro. E aqui está, 98,7% das receitas no ano passado foi de publicidade. O Reality Labs é um bocado controverso. Porquê? Porque estão a investir milhares de milhões, aliás, dezenas de milhares de milhões de dólares nisto. Isso pode ser visto como uma diversificação, não é? De não estarem só dependentes da publicidade, mas também dependentes da tecnologia física que eles fabricam. No Reality Labs podemos falar daqueles óculos de realidade virtual, os Meta Quest ou Oculus Quest, que eu já falei aqui neste vídeo. A minha mulher adorou, é mesmo extraordinário. É uma coisa que é difícil explicar aqui em palavras, mesmo no vídeo é complicado porque só experimentando. Agora, não tenho dúvidas que o futuro vai passar por aqui e a Meta é líder, é pioneira. Quando comprou esta empresa, Oculus ficou mesmo muito à frente e continua a investir imenso. Tem uma parceria com a Ray-Ban para que os óculos de sol tenham um ecrãzinho e nós consigamos ver as coisas, tem uma câmara para podermos tirar fotografias, tem colunas de som para ouvirmos música, tem microfone para podermos falar e pedir ajuda ou fazer perguntas, o que seja, fazer telefonemas, tem internet, é um verdadeiro computador numa caixa de óculos e eles são líderes nisso, mas assim a milhas. Porquê? Porque gastam imenso. Agora a pergunta é, Tiago, mas isso é mesmo o futuro ou não vai ter sucesso? Eu, como nerd tecnológico sou, que faço aqui várias análises de produtos de tecnologia, não tenho dúvidas que o futuro vai passar por aqui. Aliás, vemos Snapchat a gastar imensos milhões nisto, a Apple também a gastar imenso dinheiro nisto,
E onde a Apple se mete, as massas vão atrás. Aquilo vira trend e vira tendência, as pessoas todas querem, as marcas chinesas baratas vêm todas copiar e imitar. E portanto tens a Apple a vender a $4.000, tens o Facebook a vender para aí a 600, depois tens as marcas chinesas a tentar. Mas é que é assim, a meta já cá estava, a Apple chega quando quer e vai sempre à frente no comboio, é tipo o bilhete VIP, sempre na primeira classe, e as empresas chinesas têm que se despachar a tentar apanhar, mas vai ser difícil. Portanto, eu tenho grande esperança neste segmento. Agora, se o valor da ação reflete uma boa estratégia, isso é completamente diferente. O que eu estou a falar aqui é do ponto de vista tecnológico, não tenho dúvida nenhuma que o futuro vai ser nesses óculos. E foi giro, porque estava a falar com um amigo, ele dizendo-me, Tiago, é engraçado, andei a pensar no outro dia, qual é que será o futuro da tecnologia, que já foi os telefones, os smartwatches? Eu, é fácil, são os óculos. E ele, what? E ele não sabia. Portanto, há muita gente que está ainda a apanhar este comboio, o que significa que há aqui uma grande oportunidade para o Facebook de capitalizar com isto. Aquilo que eu te falei no vídeo anterior, o TAM, o TAM, o Total Addressable Market, ainda é muito pequeno. Porquê? Porque há poucas pessoas que sabem da existência disto. É difícil comprar em Portugal estes óculos da Ray-Ban. Então, quando isto ficar mais conhecido e mais fácil de comprar, vão vender muito mais. Agora, claro que sim, neste momento são muitas perdas avultadas, é muito dinheiro que eles estão a gastar ali, para ter apenas 1,3% da receita, portanto, estão a gastar bilhões e isso traduz-se nos milhõezitos de vendas, portanto, parece péssimo negócio, mas repara nisto, se for o futuro, então a Meta será o líder, e se for o líder, por exemplo, tipo a Nvidia, em que tem o melhor produto, então vai ter margens astronómicas, tipo, a concorrência nem vai ter hipótese, tipo, o segundo lugar vai estar tão longe que não vai ter os mesmos preços, não vai ter a mesma margem de lucro. Agora, isto demora tempo, quer dizer, quando a Nvidia vem com estas novas placas gráficas, não as fez no dia anterior. Teve anos a estudar e a preparar e a pensar. E, portanto, quando as outras vêm, o quê? Vocês fizeram isso, também queremos. Agora vocês vão demorar também uns anos até conseguir chegar lá. E aqui é a mesma coisa. Isto é uma tecnologia tão difícil. Pensa, o que é pôr um computador nos óculos de sol? É muito difícil. Então tem poucos concorrentes e não só são poucos, como os poucos vão ter pouco dinheiro e vão demorar muito tempo até os conseguir apanhar. Portanto, são aqui dois fossos. Um é que há pouca concorrência e o outro é o fosso do tempo que as marcas, mesmo que sejam concorrentes e que tenham dinheiro, vão demorar tempo a responder e a criar um produto. Repara que em 2025, quanto tempo é que demora a sair um bebê da barriga da mãe? 9 meses. Não é possível ser menos tempo. Estamos há 2.000, 7.000 anos, sei lá quanto tempo é que o ser humano existe e é sempre 9 meses que o bebê demora a sair da barriga da mãe. Mas o iPhone está muito rápido. Não interessa. E aqui a mesma coisa. A tecnologia está avançada, mas vai-te demorar tempo a conseguires inovar como o Facebook fez ao longo destes anos a gastar tanto dinheiro. Agora, novos segmentos e o futuro, e esta frase para mim é muito importante. Porquê? O CEO Zuckerberg tem grandes esperanças para o metaverso. Eu não sei se é o metaverso, são os óculos VR, são os óculos AR. Um deles há de ser. Agora, o Zuckerberg viu o Facebook antes de toda a gente. Ele fez o Facebook em 2004 ou 2003. Havia o i5, havia o sei lá o quê. Eu não sei o que é que tu usavas. O que é que tu usavas? Eu usava o i5. E quando veio o Facebook, eu para mim não dei nada por aquilo. Só criei a conta muito tempo depois para ter. E repara que em 2006 a Yahoo tentou comprar o Facebook por 1 bilhão, que foi quando aquilo ficou aberto a toda a gente com 13 anos ou mais. Portanto, inicialmente era exclusivo lá da faculdade de Harvard e depois ele abriu para o mundo inteiro, desde que a pessoa tivesse mais de 13 anos. Ele rejeitou por 1 bilhão. E passado uns tempos, não sei se foi em 2014, comprou o Instagram por 1 bilhão. E a malta ficou tipo, what? 1 bilhão por uma aplicação de fotografias? Tipo, as fotografias já as podes pôr no Facebook, porque é que estás a comprar uma aplicação do Instagram por tanto dinheiro? E depois, para aí em 2017, comprou o WhatsApp por 17 bilhões. É tipo, what? Mensagens? Mas já tens as mensagens no Facebook Messenger. Porquê 17 bilhões no WhatsApp? E hoje, vê lá, Facebook vale quase 2 trilhões, ou seja, quase 2.000 vezes mais o que o Yahoo tentou pagar em 2006. E ele rejeitou. Porque ele sabia que o potencial disto era enorme. E qual é que é a mensagem que eu quero tirar daqui? É que se ele era um gênio em 2004, que sabia falar hebreu e 5 línguas, e conheceu uma rapariga chinesa, começou a namorar com ela e disse, vou lá à China conhecer a tua família, então aprendeu a falar mandarim para ir lá à China conhecer os pais. E dá conferências em chinês, em mandarim. Ele é um gênio. Então aquele cérebro... E agora pensa, ele sem nada conseguiu criar o Facebook que vale 2 trilhões. A pergunta é, pensa bem nisto que eu te vou dizer. Um gênio sem nada cria uma empresa de 2 trilhões. Um gênio com dezenas de bilhões, que é aquilo que ele tem investido no metaverso, o que é que ele vai conseguir construir a partir daí? Percebes o que eu estou a dizer? Há muita gente que diz, eu sei muito, mas se eu tivesse isto, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma empresa, se eu tivesse um carro, eu fazia isto e aquilo outro. O Zuckerberg é mesmo isso. Ele é esse gênio com todos os recursos humanos que ele pode precisar. Ok, não é dinheiro infinito, mas é tanto dinheiro e é isso que está a pôr aqui em águas a ferver. É que a malta está a pensar, o que é que tu estás a fazer a gastar dinheiro nisso? E se ele tiver razão, sublinhem este se, isto pode ser estrondoso. Pode ser mesmo das empresas mais valiosas do mundo. Quer dizer, já é, mas pode subir uns quantos lugares. Se isto estiver certo. Porque mais ninguém está a fazer isto. Tal como na altura, em 2004,
mais ninguém estava a fazer uma rede social. E mais ninguém estava a gastar 1 bilhão a comprar uma aplicação de fotografias. Nem 17 bilhões a comprar uma aplicação de texto, de mensagens. Então ele vai por onde mais ninguém está a ir porque ele sabe qual é o caminho. Ou um dos caminhos. Pode haver muita coisa que vai ter sucesso. O AWS também foi uma coisa que deu sucesso. Ele não estava lá. Não tem que estar em tudo. Mas onde ele está, ele tem que acertar. E a pergunta é essa. Será que ele vai acertar? Será que este dinheiro todo que ele está a gastar lá é bem gasto? Essa é a pergunta. Acreditas no Zuckerberg, sim ou não? Essa é a grande questão. E quando a ação afundou para 89 dólares, penso eu, em 2022, tu pensa, passou de 89 em 2022 para quase 800 em 2025. Em 3 anos multiplicou por 10. Por 10! Uma empresa de 2 trilhões. What? Agora caiu imenso. Vamos ver. Pode ter sido uma oportunidade agora para comprar ou pode ser os analistas a verem que isto foi tudo um erro e agora vai afundar. Ninguém sabe. Então cuidado quando investires. Pensa bem no porquê que estás a fazer e que preço é que te parece justo. A inteligência artificial também ajudará os anunciantes a criar anúncios sem precisarem da ajuda de designers gráficos. Sim, mas tenho dificuldade em acreditar que estamos aí mesmo ao virar da curva. Porquê? Porque se for assim, então qual é que vai ser o fator diferenciador? Percebes? Se eu chegar aqui e dizer, faz-me aqui uma publicidade para o Tiago Ramos. Isto quer dizer, outra pessoa vai pedir e vão ser todas muito idênticas. Acho que falta aqui o fator humano. Não sei, posso estar absolutamente errado. O que é que tu achas disto? A parte da criatividade é onde eu acho que a inteligência artificial vai ter assim mais dificuldades. Tipo, filmes feitos por inteligência artificial. Tu eras capaz de ver isso? Tipo, os atores eram todos de inteligência artificial. Tu eras capaz de ver isso? Eu, sinceramente, tive esta discussão com amigos. Eu seria incapaz. Se me dissesses, tens aqui um filme do Brad Pitt feito em inteligência artificial, eu não quero ver. Se for com ele em verdadeiro, muito bem, vamos a isso. Mas assim, não quero. Ou O Senhor dos Anéis feito em inteligência artificial, não quero. Ah, está aqui mais um livro escrito da mesma maneira que o Tolkien teria escrito. Não quero. Não é a mesma coisa, não foi o Tolkien a escrever. Ah, mas está muito melhor. Não quero. Chama-lhe o Senhor da Orivesaria, não lhe chamo do Senhor dos Anéis. Eu não quero. Mas tu queres? Pronto, tenho imensa esta dúvida se as pessoas realmente vão aderir a isto. Para a parte criativa, percebes? Imagina, vou a um museu, vou ver quadros feitos por inteligência artificial. Não sei. Acho que falta alma. Eu sei que o quadro não tem alma, mas percebes? Tipo, o que é que a pessoa sentiu, ou pensou, ou queria transmitir com aquilo? Não sei, tenho muita dificuldade. Mesmo música de inteligência artificial, já ouvi muitas boas. Quando eu descobri que era uma inteligência artificial, parei logo dizendo, não quero, mas a música era boa. Era. E eu gostei, gostei. Mas vou ouvir? Não vou. Não sei explicar, é princípio, é entranhas, dá-me comichão. Por exemplo, eu sigo vários youtubers aqui no YouTube, não é? De diferentes áreas. Por exemplo, minimalismo. Se aparecer um de inteligência artificial a falar muito melhor e muito mais curto e muito mais rápido, tudo melhor, não o vejo. Não sou capaz. Para tudo que é arte, não sou capaz. Pronto. Aqui o Threads é uma clara imitação do X, do Twitter. Eles souberam copiar muito bem os stories do Snapchat, souberam copiar o Reels, do TikTok. Copiam imensas coisas e eles de facto copiam bem. Porque há empresas que tentam imitar e não conseguem, sei lá. O Google tentou fazer várias redes sociais, nenhuma existe até hoje. Foram todas fechadas, não é? E outras funcionalidades. Até existe um site que é o Google Graveyard de funcionalidades que a Google terminou e encerrou. No Facebook não é tanto assim. Eles vão, atacam, apostam, investem e aquilo tem sucesso. A Meta é uma das empresas mais baratas desta lista. Pronto, barato porquê? Será que é por causa do risco da publicidade, não é? Em que tens Google a concorrer contra eles, tens Amazon a concorrer também, tens os riscos todos legais, não é? Das redes sociais e tudo mais. Levou aquela pancada da Apple em 2022, portanto, pode existir esse risco ou então o risco da realidade aumentada, em que os investidores pensam, pá, estamos aqui a enterrar bilhões e isto não vai dar em nada. Se tu pensares que ele gasta 20 bilhões por ano para ter apenas uma receita de 500 milhões, ou seja, gasta 20 mil para ganhar 500, tu entendes que isto não faz sentido. Se tu fores comprar 20 euros em milho para fazer pipocas e vender as pipocas todas a 50 cêntimos, não é um negócio rentável. Não vai dar para o futuro. E é o que está a acontecer aqui. Portanto, é preciso perceber porque é que está barato. E pode ser por causa disso. Não sei. Achas que está barato? Confias na visão dele? As regulamentações, já tinha falado também desse risco. A dependência em relação a outras empresas. Aqui é importante lembrar que as concorrentes também sofrem do mesmo. Ou seja, quando a Apple meteu aquela funcionalidade, não foi só o Facebook a sofrer. Pinterest também, Snapchat também, Google também. A questão é, dentro destas circunstâncias difíceis, quem é que entrega os melhores resultados? E é isso que as empresas de publicidade vão querer saber. É do género, já sei que no iPhone não vou conseguir direcionar, então mas agora vou gastar 100 euros no Facebook, na Google, no Pinterest, no Snapchat, em qual delas é que me vai trazer maior retorno? Essa é a grande questão. Portanto sim, ficou mais difícil de direcionar, afetou as receitas, mas eventualmente já recuperaram. Depois temos aqui o TikTok, que é um perigo para a Meta, no sentido em que é uma concorrente, mas é também um perigo para a saúde mental dos jovens, que estão a diminuir imenso o seu attention span, em que já não conseguem estar mais do que 5 segundos sem ser estimulados. Se aquilo não estimula, já passam para outra coisa. Eu pessoalmente não tenho TikTok, nunca tive. Tenho ido a várias escolas falar sobre os perigos disso, não só do TikTok, mas das redes sociais no geral. E atenção, eu conheci a minha mulher através do Facebook, quer dizer, nós conhecemos-nos ao vivo, mas depois falámos lá. Então eu acho ótimas redes sociais. Agora, a forma como é usada, acho que é muito perigosa. Olha aqui, os portugueses gastam em média 97 minutos, 1 hora e meia por dia em redes sociais.
E se eu gasto zero, então alguém tem que estar a gastar aqui muito tempo para compensar. Os jovens até 2 horas e meia. Netflix, 2 horas, ou seja, gastam 4 horas e meia por dia em redes sociais e Netflix. Isto é um problema muito grave. Problemas para a socialização, para o desenvolvimento da pessoa, para os níveis de depressão, de ansiedade, a felicidade. Isto é muito, muito complicado. O próprio Rico Fazeres, que é um youtuber de jogos e que tem TikTok, ele próprio diz, malta, cuidado com isto. E eu não digo, acabem com tudo, vamos todos para a China a bloquear. Não, eu digo usa de forma responsável. Posso mostrar aqui o meu Instagram, o meu watch time. Nem sei o que é que isto vai dizer, porque agora tenho feito aqui algumas publicações, portanto tenho gasto aqui mais tempo. Onde é que está aqui o time spent? Olha para isto. 0. O meu daily average até está 0. Gastei aqui quanto? 1 minuto no sábado, podia ser feito algum post. Portanto, estes dias nem fiz post nenhum e não venho de todo ao Instagram. É 0. Mas a média é para aí 1 minuto por dia, porque às vezes tenho que fazer um post, demora 2 ou 3 minutos, depois passo lá 2 dias sem ir lá. Pensa tu onde é que gastas o teu tempo. Por isso quando dizem, Tiago, os teus vídeos são longos, eu compreendo que são longos, mas é porque eu quero ir a um nível de detalhe e transmitir aqui conhecimentos que não é possível fazer num TikTok de 15 segundos ou 30. Então, estas 4 horas e meia que se dedica por dia nestas coisas, a minha pergunta é, o que é que se tira de bom daqui? Se um vídeo meu tem 50 minutos por semana, isto são 4 horas e meia por dia. São 9 horas a cada 2 dias, são 18 horas a cada 4 dias, são 20 horas por semana. E não há 50 minutos para um vídeo onde vais aprender alguma coisa? Repara, pode ser meu, pode ser de outro canal qualquer. Eu vejo imensos vídeos de 2 horas e meia. Claro, ouço em 2 vezes, pode tempo passar mais rápido enquanto estou aqui a estender a roupa, enquanto estou a arrumar a cozinha. Vou aproveitando o tempo enquanto estou a adormecer a bebê. Ouço imenso. Para quê? Para aprender. Consumo imenso YouTube. Redes sociais, não. Porquê? Porque não aprendo. É muito raro aprender alguma coisa naquelas horas todas que se perdem. Mas, portanto, por dizer que fala-se disto, dos jovens abandonarem o Facebook. Acho que vai ser difícil, até porque já convenceste a avó a usar o WhatsApp e agora ter que convencê-la agora a usar o Signal vai ser um desafio. Mas se os jovens usarem menos redes sociais, acho que é muito bom para a sociedade. Mas, enfim, nada contra o Facebook. Nem nada contra quem gasta 5 horas por dia em redes sociais e filmes. Tenho nada contra. Repara, cada um é que sabe o caminho que quer fazer. Agora, como eu quero chegar a um destino diferente da maioria das pessoas, então eu tenho que fazer diferente da maioria das pessoas. E se a maioria das pessoas gasta 4 horas e meia em filmes e redes sociais e eu não quero chegar onde está a maioria dos portugueses, então eu tenho que fazer diferente da maioria dos portugueses. Eu não posso estar 1 hora e meia nas redes sociais e dizer eu quero ter uma reforma assim assado. Não dá. Vou ter que trabalhar mais, vou ter que trabalhar diferente, vou ter que dar mais atenção, por exemplo, à família, para não estar tanto tempo nos filmes, né? 2 horas Netflix. A vida são escolhas e essas escolhas têm consequências mais tarde. E isto não sou eu a dizer-te o que é que tu deves escolher. Isto sou eu a dizer-te para tu pensares. Isso sim. Porque podes dizer, Tiago, mas eu chego cansado a casa e preciso mesmo estar aqui a relaxar, a olhar para isto. Eu concordo, eu percebo. Eu próprio também gosto destas coisas. Eu tive que tirar isto da página principal exatamente para não ir lá. Isto é uma tentação muito grande. E agarra-nos mesmo e consome. Está mesmo bem feito aquilo. Eu quando abro para fazer um post, perco-me lá um bocado. É difícil. Tive que fazer unfollow das contas que não me ajudavam a ser melhor. Porque às vezes acontece isso. Podes seguir alguém que tu gostas, mas que sentes que te provoca inveja ou que te deixa deprimido porque parece que a tua vida não é tão boa. Então não é que tenhas alguma coisa contra essa pessoa, mas é o como é que tu te sentes. E se calhar então para ti pode fazer sentido não seguir essa página. Sem desejar nenhum mal à pessoa. Atenção, desejo-lhe o maior sucesso. Mas se não me faz bem, se não me constrói, se não me ajuda, então eu tenho que pensar bem, onde é que eu vou dedicar o meu tempo? Não sei, só tu sabes. Agora, o que é que tu achas? Foi um erro este dinheiro todo gasto da Meta, no metaverso, realidade aumentada, realidade virtual? Diz-me lá isso nos comentários. Aqui está. Estão a gastar imenso dinheiro a contratar malta super inteligente, portanto, os melhores da área, têm roubado imensos engenheiros a outras empresas. Ele quer criar uma tal super inteligência. Enfim, o Zuckerberg está a apontar para muitos sítios ao mesmo tempo. E olha aqui, quebrando a linha dos 780, o preço pode rapidamente disparar, mas isto aqui é para cima. Não podemos descartar quedas até aos 640. Repara que aqui o gráfico da Meta, neste momento estamos nos 618, ou seja, quebrou claramente esta linha dos 640 desde esta apresentação de resultados e por isso é que é interessante ver isto. Depois do que aconteceu, estes PDFs têm essa complicação, que é, ainda por cima, perto de uma altura da apresentação dos resultados, no caso da Meta desceu, no caso da Amazon subiu. Mas é interessante ler isto e ver de que forma depois se verificou. Ou mesmo níveis inferiores. Portanto, estava aqui o aviso. Portanto, é ingrato, de facto, realmente, falar disto antes dos resultados. Eu no Patreon falei dos resultados e do que é que aconteceu, porque é que foi esta queda tão grande. É super interessante. Se gostas desta parte assim mais técnica, recomendo então que vejas isto com detalhe. Se queres saber a parte mais fundamental, mais teórica do que é que está a acontecer, então podes aderir às lives diárias no Patreon, onde vamos falando todos os dias do que é que está a acontecer. Passando agora aqui à Nvidia. Ela tem um plano para destruir a Tesla e tem muito dinheiro para o executar, que é num segmento que vale trilhões de dólares, ou bilhões na nomenclatura portuguesa. E é exatamente isso que a Tesla quer atingir, mas a Nvidia tem a possibilidade de chegar lá primeiro e não dar hipótese à Tesla e fazer a ação dela cair. Por isso, se quiseres saber qual é que é esse segmento e esse plano, diz-me nos comentários e eu farei um vídeo sobre elas. E agora, resumindo todo este vídeo, que lá está, não é nenhum aconselhamento financeiro, é apenas para fins meramente informativos e educativos. Será que os tais 1000% são possíveis? Como vês aqui no meu Excel, a receita da Nvidia nos últimos 5 anos subiu 455%, enquanto que a ação subiu 1379%, portanto subiu muito mais
do que a receita. Então, se os resultados da Meta e da Amazon forem idênticos, quem sabe se a ação também vai subir. Eu não sei, vou acompanhar e vou atualizando aqui o Excel com estes dados todos. Se quiseres ter acesso a este Excel, então podes seguir no Patreon, o link está na descrição. Agora, achas que a Meta vai ser líder nos óculos inteligentes? Achas que os vai vender como pãezinhos quentes? É que só assim é que vai conseguir recuperar o investimento de dezenas de bilhões de dólares. Ou seja, ter um lucro de 100 bilhões, tipo a Nvidia. E tal como ela, subir 1000%. Mas provavelmente vai ter de abrandar o ritmo de investimentos, que é para não ter tanto prejuízo. E somando isso aos lucros, talvez faça a ação disparar 1000%. Achas possível? Vês outro caminho mais explosivo para a Meta? Ou achas que há um risco que devemos considerar? E qual é? Conta-me nos comentários e diz-me também sobre a Amazon se achas que vão conseguir implementar os robôs nos armazéns e poupar os salários de milhares de funcionários que correspondem a dezenas de bilhões de dólares, e achas que vão reduzir os investimentos em investigação e desenvolvimento, como dizia aqui no artigo, de forma a aumentar o lucro líquido? E será que vão ter sucesso com os seus carros autónomos Zoox e com os drones para entregas de encomendas em casa, dominando assim os transportes de pessoas e de objetos, lucrando dezenas de bilhões? Será que vão também destronar as farmácias e lucrar mais dezenas de bilhões? Será que vai ser uma combinação disto tudo e lucrar centenas de bilhões como a Nvidia? E tal como ela vai subir 1000% por causa de tudo isto? Não sabemos. O que é que tu achas? Conta-me lá isso tudo nos comentários e eu vejo-te no próximo vídeo, tipo este que aparece aqui em baixo, sobre a parte 1 deste vídeo, em que falámos da Microsoft, da Apple e da Google. E se estás ainda a começar a dar os primeiros passos, então podes ver este vídeo que eu fiz a mostrar-te como começar a investir com apenas 15 € por mês. Então passa por lá e até já!